Sejam todos bem-vindos ao canal Antes do Fim. Meu nome é Eduardo Marinho. E antes de a gente começar esse react aqui, eu queria saber se as pessoas que falam mal de Ellen White já agradeceu a ela hoje pelo seu emprego, por você levar comida para casa através de falar mal dela, né? Pois bem, meus amigos, hoje nós temos aqui a trindade dos adultos de boné, que vai acabar com a igreja adventista, né? Então, vocês vão ver aí o pedido aí de nossos seguidores haters, né? Ele colocou aí no vídeo passado que o react que eu fiz é de vídeos muito antigos. E ele queria ver eu refutando o Rodrigo Custódio, Gleison Pécio e Wagner Olmos. Então está aí, né? Seu desejo é uma ordem. Então vamos ver aqui o primeiro react aqui que eu trouxe. É um vídeo recente aí do canal Para Que Possamos, e eu queria que você assistisse aqui comigo. O estranho começou a acontecer dentro do novo adventismo, que iria determinar a relevância de Hiram Edson, a importância de sua visão no milharal e sua sobrevivência no movimento. Como mencionamos no começo, nos anos 1800, ser um visionário e dizer que Deus estava falando com você diretamente era mais comum do que torcer para o Flamengo do Rio de Janeiro. E o movimento adventista, que ainda estava dando seus primeiros passos, visualizou um problema bastante complexo. Tinha muita gente tendo visões ao mesmo tempo. Entre março e abril de 1845, uma outra linha do tempo se formou. Essa linha era composta por José Bates. Ele era um homem muito rico e capitão do mar e guerra, e tinha um nível educacional bastante elevado e havia se convertido ao milerismo em 1839, e após o desapontamento, ele voltou a estudar a Bíblia. No entanto, em abril de 1845, José Bates leu um panfleto de um homem chamado Thomas Preble, que era um pastor batista do livre-arbítrio, que defendia a guarda do sábado como sendo mandatória de acordo com a lei mosaica. Essa mensagem havia sido repassada por uma mulher chamada Rachel Oakes Preston, que era uma batista do sétimo dia. Mas espera aí. Por que nós estamos falando da guarda do sábado? Pois é, porque tudo está conectado. Após ser convencido sobre a guarda do sábado, José Bates começou a montar um quebra-cabeças na sua mente, que tentava justificar o fato de Cristo não ter voltado em 1844. Ele havia lido a teoria de Hale, havia acompanhado a posição de William Miller, mas não estava 100% convencido. Foi então que ele teve acesso ao artigo de Crozier do Daystar, apresentando uma interpretação da visão de Hiram Edson e o argumento da passagem do Santo para o Santíssimo. Logo no início de 1846, José Bates viajou para se encontrar com Hiram Edson e Crozier, e foi então que ele encontrou a peça que estava faltando. As 5 linhas do tempo se encontraram na Primavera Americana de 1846, formando a primeira estrutura doutrinária do juízo investigativo, composta por 5 peças: a visão da passagem de Cristo do Santo para o Santíssimo, o início do julgamento, o fechamento da porta da graça, o período de 7 anos da expiação, a guarda do sábado e a volta de Cristo no outono de 1851. Esse era o kit do juízo investigativo versão 1.0, e ele se tornaria o carro-chefe do movimento adventista. No entanto, como eu disse anteriormente, existiam muitos visionários e visionárias viajando pela cidade e se apresentando como mensageiros de Deus. Tiago White e Ellen White já haviam conseguido se livrar de vários concorrentes da região do Maine, porém, Hiram Edson era o visionário que eles não poderiam descartar facilmente, pois ele era o responsável pela visão mais importante que estruturava toda a doutrina do juízo. Após a publicação da visão e interpretação em 7 de fevereiro de 1846 no jornal The Daystar, Ellen White imediatamente visualizou a solução com relação ao visionário concorrente, Hiram Edson. Ellen White disse que Deus havia revelado a ela mais de um ano antes a verdadeira luz sobre o santuário e que isso havia sido dado a Crozier, que escreveu o artigo, e não Hiram Edson, a pessoa que de fato havia recebido a visão, automaticamente alegando que Deus se referia a Crozier e não a Hiram Edson. Ela escreveu: "O Senhor me mostrou em visão há mais de um ano que o irmão Crozier tinha a verdadeira luz sobre a purificação do santuário, e que era a sua vontade que o irmão Crozier escrevesse a visão que ele nos deu no Daystar Extra
de 7 de fevereiro de 1846. Sinto-me totalmente autorizada pelo Senhor a recomendar esse artigo a todos os santos. Com esse movimento estratégico, mediúnico, visionário e autorizador, Ellen White isolou Hiram Edson, publicando que Deus havia autorizado ela a recomendar o artigo como sendo a palavra final sobre a interpretação do santuário. A partir desse dia, o nome de Hiram Edson, incluindo sua visão, passaram a sofrer mudanças com o objetivo de impedir que ele surgisse como um novo mensageiro de Deus, colocando em risco a autoridade de Ellen White. Pois tá aí, né? A primeira besteira a ser refutada é essa. Quando ele lançou esse vídeo aí, eu fui lá no canal dele e coloquei, né? Parabéns, né? Você requentou um vídeo antigo, colocou mais alguma fanfic aí no meio, né? E reaproveitou. Eu acho que o assunto dele tá acabando, né? Então, por isso que eu tô dizendo, agradeça a Ellen White se hoje você tem comida em sua casa. Pois bem, vamos lá. Um ano atrás, quando nós iniciamos o canal, nós fizemos aí um especial de, se eu não me engano, 5 episódios, né? Refutando essa bobagem dele, né? A primeira bobagem que ele fala aí é que, primeiro, os adventistas, os mileritas, né? Depois do desapontamento, eles queriam uma solução porque Jesus não voltou, né? E aí ele disse que Hiram Edson teve a visão aí, isso é questionável, né? Se for uma visão ou se for um insight. A gente já falou isso aqui no canal, né? A outra coisa que ele fala é que, de todas as formas, Ellen White e Tiago White, eles queriam eliminar Hiram Edson porque não podia ter mais visionários, como ele diz aí, né? Só que aí ele se perde na história, né? O problema do Rodrigo Custódio é o seguinte: ele cria na cabeça dele uma fanfic. O que é fanfic, né? Uma história fantasiosa, né? E ele lhe induz através dos vídeos dele a acreditar que aquilo é verdade, né? Então veja só, como o discípulo dele veio aqui no canal pedir para eu reagir a ele, então eu vou reagir e vou mostrar alguns slides para vocês, tá bom? Que eu preparei aqui juntamente com o Marcos Alves. Então, vamos lá. O primeiro slide eu vou colocar aqui na tela agora. E tá aí, ó. Muita gente não conhece esse livro. Quando eu digo muita gente não conhece, é os acusadores, né? Nós adventistas conhecemos. É a história do adventismo, a verdade sobre o juízo e a crença no santuário. Então, aqui nesse livro já mostra que antes mesmo do anúncio de 22 de outubro de 1844, já existia campais, né, que se tratava disso, né, da entrada de Cristo saindo do santo para o santíssimo. Eu vou passar o segundo slide aqui, tá aí, ó, a campal, né, e ele diz aqui, ó, no inesquecível campal, em New Hampshire, em agosto de 1844, o clamor da meia-noite foi finalmente ouvido. Então veja que esse tema ele já era debatido, né? Não era uma novidade. Hiram Edson ele não tinha aí um estalo que veio aí, uma visão. Ele não era nenhum tipo de profeta, de visionário, nada disso do que ele fala aí, né? Então, quando houve ali o desapontamento, ele olhou e a história nos conta que foi como uma visão, como se fosse uma visão, né? Ela não dá certeza que foi uma visão. Pode ter sido uma visão, pode ser um estalo ali, pode ser um insight que ele teve. E aí ele traduziu esse contexto todo que ele viu aí, né? Junto com Crozier. E a gente já vai chegar em Crozier porque a fanfic ela leva aí uma base enorme de fantasia, né? O outro slide que eu vou mostrar para vocês aí mostra que Jon Snow ele já estava, Samuel Snow ele já estava falando aí do Santuário Celestial, né? Aqui, como vocês podem ver aí que está grifado aí, ele diz assim, ó, agora irmãos, assim como a Páscoa era o princípio do tipo da primavera, igualmente o dia da expiação era o principal tipo do outono. E o que fazia o sumo sacerdote no dia da expiação? Ele ficava no santuário. Então veja que isso aí não era novidade para ninguém, né? É por isso que eu digo que quando a gente vai acusar a igreja adventista,
A gente precisa de muita imaginação. Agora, quando você se depara com um canal como o Antes do Fim, aí você tem problema, né? Porque aqui a gente estuda, a gente mostra os documentos, e eu queria mostrar mais um agora, que era justamente esse aí que vocês estão vendo na tela, a data para o encontro, né? Aí eu vou voltar aqui, vou ler para vocês. Estamos na segunda semana de agosto. Em menos de 3 meses o Senhor completará a expiação e sairá do santuário para abençoar seu povo expectante. Aí a referência é Levítico 9, 22 e 23. Em menos de 3 meses a obra de Deus será completada. Nunca mais teremos um inverno nessa fria terra, nessa velha terra fria. Aqui no próximo slide você está vendo que Irã Edson ele já tinha essa clareza, né? Essa clareza ele diz assim, ó, e aí volta para a reunião da Campal, né? Em agosto, especialmente clara exposição de Samuel Snow quando a purificação do santuário à luz do dia da expiação. Hoje, 22 de outubro, comentavam eles entre si. O 10º dia do 7º mês, Jesus está completando a sua obra final, de expiação no lugar santíssimo do santuário celestial. E sem dúvida ainda deixará esse lugar para vir à terra e abençoar o seu povo. Então, a questão do santuário, ela já era debatida, né? Agora a questão era onde é que Jesus estava. Então era isso que eles ainda estavam estudando, né? Se ele estava no santo, se ele estava já no Santíssimo terminando a sua obra, ou se ele já viria para a terra. Então a questão aí, Rodrigo Custódio, não é que foi Kruse, que foi Irã Edson, nada disso. E eu vou te provar aqui, mostrando mais um slide, nesse livro aqui, Doctrine of Sanctuary, a Historical Survey, de Josiah Litty, né? Josiah Litty ele era um pioneiro millerita e ele estava lá já falando sobre o juízo investigativo em 1840 e 1842, bem antes, né, do grande desapontamento. Então o conceito, os milleritas eles já sabiam, né? Não era nenhuma novidade. Então você está colocando algo aí muito tempo depois, lá de 1846. Só que Josiah Litty ele já falava disso em 1840 até 1842. Então acho que faltou um pouco de pesquisa, né? Nesse outro slide aqui eu coloquei aí traduzido o que Josiah Litty dizia. Eu vou ler aqui para vocês, abre aspas. Na verdade, o conceito de um julgamento pré-advento, descrito em Daniel 7, seguido por um segundo julgamento executivo do advento, foi defendido pela primeira vez pelo teólogo metodista Josiah Litty, um proeminente ministro millerita, já em 1840 e 1842. Agora vem cá, fala sério comigo. Tu acha mesmo que nós adventistas vamos cair nessa tua ladainha? Cai esse povo aí que detona a igreja adventista, que não gosta dela, que gosta de espalhar inverdades, mentiras, né? Aí tu faz a tua fanfic e eles vêm aqui replicar como se fosse algo inteligente da parte dele, mas não é, né? Então as pessoas que estão repetindo o que tu está falando, eles estão sendo ignorantes, né? E a ignorância, com certeza, como eu já falei aqui, ela passa por cima de tudo, né? Inclusive da razão e da verdade. Nesse outro slide aí, deixa claro aqui o livro de Josiah Litty, que é o Prophetic Expositions, de Boston, lá de 1842. Então as páginas é de 49 até 54. Então ele já tinha esse conceito claro em sua mente, né? O que faltava aí era a interpretação onde Cristo estava ministrando. Se no santo, no santíssimo, ou se iria voltar para a terra. Então não é algo de Kruse ou de Irã Edson, né? Isso aí é outra inverdade aí que você espalha. E tem gente que te aplaude, né? Que diz que tu é um sábio, um cara muito inteligente, né? Eu sinto pena dessas tuas fanfics, porque quando chega aqui pra gente, a gente dá muita risada com isso, né? Às vezes eu fico conversando com o Marcos Alves e a gente, por chamada telefônica, a gente ri milhões, né? Porque a gente já vem fazendo apologética há muito tempo e a gente já se deparou com essas questões há muito tempo atrás. Você não está trazendo nenhuma novidade para a gente, né? Você está repetindo o que Canwright falava lá no passado, Walter Rea, né? Você é um imitador deles. Pega seus vídeos, a maioria deles, como o pastor Sérgio Monteiro já explicou aqui,
cópias de sites americanos. Como muita gente não tem acesso a esses sites, aí você vai lá, faz uma tradução, né, e coloca como se fosse seu. Mas todos nós sabemos que não é seu. Agora vamos falar de Crozier, vamos falar de Iran Edson, porque você diz aí que Iran Edson ele tinha que ser eliminado pela irmã White. Né? Eu acho estranho um comentário desse. Eu não sei se é... Eu não vou nem dizer burrice para não lhe ofender. Mas eu vou dizer assim que tá faltando alguma coisa nessas suas pesquisas. Né? Você está com tanta vontade de detonar a igreja adventista que está esquecendo de fazer o dever de casa. Mas vamos lá. Você diz aí que Crozier, né, ele foi colocado à frente de Iran Edson por causa dessa passagem aí, né? Mas vamos ver aqui no... Deixa eu colocar o slide aqui. E você vai ver aí no capítulo Irradia a luz sobre o santuário. Isso aí tá nos primeiros escritos, tá bom? Aí veja aí embaixo, eu coloquei sublinhado aí que o que você fala não é verdade. Olha o que Ellen White fala. O cuidadoso estudo da Bíblia por Iran Edson e F.B. Ham Crozier, o médico, e O.R.L. Crozier, né, professor, logo revelou que o santuário a ser purificado no final dos 2030 dias não era a terra, mas o tabernáculo no céu. Então, então acho que tu foi pego no pulo do gato, né? Olha que interessante. Você aí que é adventista que está assistindo, às vezes se preocupa com esse canal para que possamos, mas esse canal, como eu sempre falei, né, é uma piada. É um canal que é uma piada, né? E eu já falei aqui várias vezes, por diversas vezes, que Rodrigo Custódio ele é criador de fanfic. Ele gosta de criar, diz que Iran Edson criou um quebra-cabeça e juntou o sábado, e ainda ele fala ali de uma volta de Jesus em 1850, né? Ele dá a entender que Ellen White profetizou a volta de Jesus em 1850. Isso aí é outro erro gravíssimo, que Ellen White nunca marcou data, né? Miller também nunca marcou data para a volta de Jesus. Eu te desafio, Rodrigo Custódio, mostra as datas ou a data que Ellen White marcou para a volta de Jesus. Eu quero a data. Mostra aí também a de Guilherme Miller, né? Tu não vai conseguir, tu não vai mostrar. Agora, como a gente já passou por esse tópico aqui, só vou falar mais uma coisa que eu já falei da outra vez, para a gente prosseguir para o próximo vídeo, né? Que é do Gleizio Pércio, né? Que é outra aí que a gente precisa conversar sobre ele. Nessa fanfic criada aí por Rodrigo Custódio, ele disse que Ellen White precisava eliminar Iran Edson. Agora veja o carinho e a admiração que Ellen White tinha por Iran Edson ao ponto de colocar o nome do seu filho em homenagem a Iran Edson, né? James Edson White. Para quem não sabe, isso aí foi uma homenagem que Ellen White fez ao Iran Edson, que ela queria eliminar, né? Então, Rodrigo, eu acho que você tem agora um problema muito grave e eu queria que até mesmo as pessoas que assistem o seu canal e assistem o nosso, né? Fica lá e cá, pudesse trazer esse trechinho aí do vídeo para você, né? Eu lhe desafio, por que Ellen White queria eliminar Iran Edson? Ela cita ele nos primeiros escritos como o estudioso que trouxe a luz do santuário, junto com Crozier, né? Não foi Crozier sozinho como você fala, né? Você pincela aí o que você quer, que nem Nathanael Rinaldi, aquele velho que deve estar queimando aí no quinto dos infernos, como vocês acreditam, né? E agora vocês trazem isso à tona. Eu quero saber a sua resposta, estou lhe desafiando, certo? Agora vamos passar para o próximo aí. Esse próximo aí é o Gleizio Pércio. Ele fez um vídeo aí falando que Ellen White comeu carne. Nossa. Aí ele disse que Ellen White é uma falsa profetisa, que comeu ostra, que comeu carne. Vamos ver aí essa besteira dele aí. Vamos tentar trazer aqui uma resposta. Deixa eu... Pronto. Aqui, pronto, tá aqui. Vamos lá. Bastante sobre espiritismo, ocultismo, vida no rock, minha vida quando eu era roqueiro e tal, enfim. Eu acho que vai ser interessante porque vai edificar bastante gente aí nessa área. Mas enfim.
Ele é aqui, para eu colocar no contexto, ele começou esse vídeo. Não, o título do vídeo dele é que Ellen White comeu carne e comeu ostra. E uma questão aí sobre dinheiro, que tinha muito dinheiro, né? Aí ele divaga pelo vídeo, fala da vida passada dele, que andava no espiritismo, no rock, não sei o quê, como se alguém quisesse saber dessas besteiras, né? É assim que eles ganham essas pessoas mais incautas aí, né? Olha, fizeram um trabalho de feitiçaria pra você. É os guerreiros de Yeshua, né? Yehoshua. Não é hora ainda. Agora vamos dar sequência aqui. Bom, e assim, eu acabei até meus 15 anos ficando na igreja, mas saí e depois voltei por volta dos 32, 33 anos. Me batizei na igreja adventista, me casei com minha esposa que era adventista e por um tempo ali eu novamente tentei ser vegetariano. Fiquei por uns 6 meses, mais ou menos, como vegetariano. Não consegui segurar a onda muito mais do que isso. Caí, voltei a comer carne. E o fato é que eu lembro que quando eu falei isso para os mais fanáticos da igreja, que eu tinha voltado a comer carne, eu lembro que eles me falaram assim, tá, beleza, né, voltou a comer carne, aproveita agora, tá, aproveita agora, porque no fim dos tempos, amigão, no fim dos tempos, quem comer carne vermelha vai se perder, tá? Eu falei, o quê? Como assim? Você tá falando sério? Sim. Aham. Mas quem falou isso? Tá na Bíblia? Não, não tá na Bíblia, mas tá, Ellen White disse. Mesma coisa. Ellen White falou, tá falado. Cara, sério? Sério. E naquela época eu até acreditava, sim, em Ellen White. Não acreditava, mas não tanto quanto esses fanáticos, né? Tipo assim, acreditava. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho, só para eu fazer outra contextualização aqui. Eu nunca tinha visto vídeos assim completos dele, eu já tinha visto alguns cortes aí no antigo Facebook, quando eu usava há muito tempo atrás, né? Eu sei que ele escreveu 3 livros aí, Descortinando o Adventismo. Eu não adquiri ainda esses livros, mas tenho interesse sim em adquirir. Geralmente eu compro livros de pessoas que falam mal contra a igreja ou que de alguma forma expõem aí suas questões. Eu considero a leitura, não tem problema nenhum, né? Agora veja bem, né? Ele disse assim, né, que ele tentou ser vegetariano, passou um tempo, depois caiu. Aí eu pergunto, né, se ele acusa Ellen White de ser uma falsa profeta, porque segundo ele disse que ela vivia comendo carne, vivia quebrando o que ela disse, né? Ele também poderia ser considerado um falso profeta, porque assim, proferir palavras de Deus e tentar ser vegetariano e depois cair, né? Será que ele também não seria? Aí ele vai dizer que não, por quê? Porque ele não está na Bíblia que comer alimentos imundos vai causar aí a sua salvação, vai perder sua salvação, né? E essas besteiras de sempre, né? O conselho sobre a dieta alimentar, ela vem para trazer benefícios para nossas vidas, né? Inclusive há muito tempo atrás, saiu uma reportagem ainda no SBT Repórter falando de como as pessoas tinham conseguido a longevidade lá em Loma Linda, nos Estados Unidos, né? E o que eles fizeram? Simplesmente trocaram o seu cardápio. Adotaram a dieta da nutricionista Ellen White, né? Essa mulher é fantástica, ela dá emprego a todo mundo, graças a Deus. Eita, nojeira. E aí, eu fui buscar e realmente ela tinha dito isso, né? Ela falou sobre isso, eu vou ler aqui para vocês o que ela disse, olha lá. Devem ser vistas maiores reformas entre o povo que pretende estar aguardando o breve aparecimento de Cristo. A reforma de saúde deve realizar uma obra entre o nosso povo que ela ainda não realizou. Aos que devem estar atentos para o perigo de comer carne, pois ainda estão ingerindo a carne de animais, arriscando assim a saúde física, mental e espiritual. Muitos que agora estão apenas meio convertidos no tocante à questão de comer carne, se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles. Mais claro, né? Se afastarão do povo de Deus para não mais andar com eles, aqueles que estão somente apenas meio convertidos no tocante à questão da carne. Tipo assim, ela
não está atrelando isso à salvação, mas ao mesmo tempo está, né? Ela tá e não tá, tá e não tá. Como assim, Gleisio Pécio? Ela tá ou não está? Mas veja que a profecia de Ellen White coube certinho na sua vida, né? Você não fez a dieta Ellen White, saiu da igreja adventista e hoje está falando mal dela. Então, ô Gleisio, quando você lê um texto, fale o contexto, porque aí ela está falando do povo do advento, né? Então ela está falando para nós fazermos uma reforma, né? E essa reforma traria benefícios, como eu já mostrei aí, né? Inclusive a pesquisa que foi feita lá em Loma Linda, ela é científica, né? Ela é uma pesquisa plausível, ela é uma pesquisa comprovada, não é algo que a gente inventou, né? E todo mundo sabe que você mudar a alimentação, tirar aí alimentos que te prejudicam, vão melhorar com certeza a tua vida. Eu tenho uma carta aqui que eu vou ler já já, mas deixa ele terminar a fala dele aí. Vocês entenderam o que eu tô falando. Em 2018 eu descubro que eu tava numa seita, e todos aqueles problemas que vocês já sabem. E agora, como é que fica a questão alimentícia, Gleice? O que você vai fazer com isso? E eu pensei, né? Eu falei, não, mas a questão dos animais impuros não é possível. Deus não iria permitir, mesmo evangélico, de comer animais impuros. Não era possível. Como assim, né? Como assim? Aí eu comecei a investigar mais a fundo os escritos de Ellen White e as cartas dela, né? Acabei tendo a ideia de escrever o volume 1 tal, e volume 2, e fui investigando, e o volume 3 chegou. E galera, eu descobri algumas coisas bem bizarras, tá? A verdade é que nem ela, a própria Ellen White, seguia os seus conselhos, seus próprios conselhos alimentícios. Não seguia. Não seguia, tá? Ela não vivia o que ela pregava, nem ao menos nessa área da vida dela. Antes da gente comprovar isso através de textos que ela mesma escreveu, tá? O que é muito engraçado, na verdade. Vamos ver o que ela escreveu antes a respeito do tema da reforma de saúde. Olha só, para que a gente crie a base aqui. Não é hora de todos procurarem dispensar alimentos de origem animal? Como podem aqueles que buscam tornar-se puros, refinados e santos, a fim de terem a companhia de anjos celestiais, continuar a consumir como alimento algo que tem um efeito tão prejudicial na alma e no corpo? Uau! Ela chegou ao ponto de dizer assim, ó: quem não segue os conselhos de reforma alimentar não está apto para pregar o evangelho. Olha só. Aqueles que não aceitam a luz que Deus deu sobre a reforma de saúde não podem representar a verdade para os outros. E esses direcionamentos não tinham vindo dela, mas diretamente de Deus. Olha lá. É Deus e não um mortal errante quem falou. Bom, basicamente o que foi dito aqui, a gente pode tirar 3 pontos muito importantes. Número 1, quem busca ser puro e santo não pode mais se alimentar do alimento cárneo. Número 2, quem disse isso foi o próprio Deus. Número 3, aqueles que não aderissem à reforma de saúde que o próprio Deus havia dado através de Ellen White não estaria apto para falar a verdade do evangelho para os outros. Bom, a princípio, né, você lê isso e fala, Ellen White estava bem convicta, né, dos ensinos dela, né? Então ela, com certeza, para pensar, amigo adventista. Você que é adventista e caiu de paraquedas aqui. Você passaria na sua mente que Ellen White, tendo escrito tanto a respeito da reforma de saúde, passaria na tua mente que ela mesma não aderia aos seus próprios conselhos? Não passaria, né? Mas a verdade é que ela, sim, ela não aderiu, tá? Ezequiel. Vamos lá, então deixa eu falar aqui sobre essa parte aí, né? Ele diz assim que Ellen White não aderiu ao que ela falava. Isso aí é uma inverdade absurda, porque como o outro criador de fanfic lá, o Rodrigo Custódio, parece que Gleisio Pécio, depois que passou a andar com ele, tá aprendendo também. Tá aprendendo direitinho, né? Porque um solta um vídeo em uma semana sobre a reforma da saúde
e o outro na outra semana solta, né? Porque o que é que eles querem fazer com isso? Mudar o algoritmo. Mas vamos lá, senhor Glesopécio. Você fala que Ellen White não aderiu ao que ela pregava. Isso é uma mentira, né? Alguns pontos importantes que eu quero esclarecer aqui é que, primeiro, quando Ellen White teve a visão da reforma da saúde, ela não tinha clareza total de todos os animais puros e impuros. Inclusive, aqui o próprio Rodrigo Custódio fala que Ellen White comeu ostras, né? Que isso aí também é questionável. Essas ostras aí eram de água doce. Então, eles pensavam que ostras de água doce não era impura. E eu vou provar para você, tá bom? Eu vou provar aqui para você. Mas antes de eu provar, eu quero dizer também que Ellen White ela jamais foi hipócrita como você está sendo. Porque quando ela fala da reforma da saúde, ela não era uma fanática, como você diz aí que na igreja tem fanáticos sobre quem come carne ou quem não come. Né? Ellen White jamais foi fanática. Ela gradualmente foi tirando a carne. Né? Isso ela deixa claro em seus escritos. Agora vocês pegam, pinçam o que vocês querem, né? Como eu disse aqui, o pai de vocês, o Nathanael Reinaldo, que hoje já arde lá no fogo de no, no fogo ardente de enxofre, né? Ele fazia muito isso, né? Ele pincelava o que ele queria, trazia para as pessoas, criava ali uma fanfic e as pessoas engoliam isso, né? Pena que surgiu esse canal aqui para refutar vocês, né? Então vamos lá. Eu vou ler aqui uma carta escrita pelo assistente de segurança do patrimônio literário de Ellen White, a Arthur L. White, respondendo a questão sobre Ellen White e o consumo de carne e ostras. 9 de dezembro de 1935, e ele diz assim: estimada irmã, sua carta de 24 de novembro foi me entregue ontem pelo irmão White, com o pedido de que eu lhe enviasse a informação que deseja em relação ao boato persistente de que a irmã White comeu carne e ostras, mais ou menos durante os primeiros anos de sua vida. Creio que a declaração mais convincente negando tal boato foi feita pela própria irmã White antes da Conferência Geral de 1909, quando ela declarou, abre aspas, olha o que Ellen White falou, né? Alguns dizem que não segui os princípios da reforma de saúde, tal como os defendi, com a minha opinião. Mas posso dizer que tenho sido uma fiel reformadora da saúde. Aqueles que foram membros da minha família sabem que isto é verdade. Há algum tempo, ao responder a uma pergunta semelhante à sua, o irmão White fez uma declaração relativa aos hábitos pessoais da senhora White em relação ao uso de carne. E eu vou ler aqui a cópia. Abre aspas mais uma vez, né? Acerca do uso da carne pela irmã White, estou muito familiarizado com suas práticas e ensinamentos. A instrução que foi lhe dada em 1863, apontando as desvantagens e os perigos de uma alimentação à base de carne, foi uma grande surpresa para ela, e o seu abandono foi um processo gradual. Então veja, foi gradual, não foi aí como vocês querem, né? Ela falou, escreveu e deixou, né? Mas vamos lá, né? Aí diz assim: ao fim desses 3 ou 4 anos praticamente não se via carne na sua mesa, mas durante algum tempo era servida uma sopa de carne uma vez por semana. A irmã White e sua família esforçaram-se a fim de abster-se da carne, mas surgiram muitos contratempos. Que contratempo foi esse? Às vezes Ellen White ela viajava, ia para casa de irmãos, alguns irmãos ainda comiam carne, como aquele vídeo lá do Rodrigo Custódio que ele fala que ela comia um caldo de carne lá, comia carne de veado, né, todos os dias, né? Aí ele fala como se todos os dias fossem todos os dias da vida dela e não todos os dias que ela ficou lá na casa desse irmão, né? É um absurdo essas coisas, né? Ó, a irmã White não era cozinheira nem especialista em alimentos nas formas técnicas que vem ao estudo da experimentação. Então muitas vezes ela contratava alguns cozinheiros, eles não tinham essa sabedoria que nós temos hoje sobre o vegetarianismo, sobre substituir alimentos. Alguns médicos indicavam que a carne era boa para anemia, né? E os próprios Whites viram que aquilo ali era uma mentira. Então, tudo isso eles passaram naquele tempo, né? Aí, para adiantar aqui, eu vou ler o outro trecho que diz assim, ó: éramos vegetarianos há muitos anos antes que se estabelecesse sobre nós a convicção de que deveríamos ser abstêmios. Portanto, de tempos em tempos, em suas viagens de um lugar para o outro, nossa cesta de almoço continha um pouco de galinha ou peru ou língua enlatada. Nossos cozinheiros bem educados de hoje dirão que isso é totalmente desnecessário, mas nunca devemos esquecer que só algum tempo depois disso tivemos um grande número de cozinheiros vegetarianos com uma boa formação.
Aí ele diz aqui, ó, foi em 1894 que a irmã White decidiu ser abstêmia e logo depois disso minha esposa e eu decidimos nos juntar a ela nisso. Temos sido muito fiéis às nossas decisões e desfrutamos muito de nossa experiência como abstinentes. Então veja, eles eram vegetarianos, mas não era abstêmio de tudo. Então com o tempo ali foi se tirando aos poucos o alimento cárneo, né? Tanto é que nos 3, 4 últimos anos dela, ela não pôs carne em sua boca. E aqui, eu vou pular aqui, né? Deixa eu ver aqui, pronto. Eu já falei do médico, eu vou agora para a parte final, que diz assim, ó. A irmã White era firme, mas não fanática. Ela exercia paciência com aqueles que viviam onde a dieta vegetariana não era possível. Ela sabia que nosso povo, que vai para as terras estrangeiras, tem muitas experiências estranhas. Nos Andes superiores é quase impossível conseguir uma alimentação viável, sem peixe, e em outros países existem circunstâncias particulares que rodeiam os nossos obreiros que os levam a pensar que o risco para a saúde de comer alguma carne que possa conter alguns componentes tóxicos é menor do que o risco para a saúde de ficar sem. Diante disso, ela incentivou o nosso povo a não julgar as pessoas que trabalham em circunstâncias incomuns. Estes boatos relacionados ao uso de carne pela irmã White em seus últimos anos têm chegado até nós de tempos em tempos, mas todos os membros de nossa família testemunham que não há fundamento de fato. Nunca conseguimos encontrar ninguém que afirmasse ter conhecimento em primeira mão deste assunto. É sempre muito intangível e não pode ser localizado ou delimitado, confiando que as informações que estamos fornecendo serão úteis. Atenciosamente, seu irmão Arthur L. White. Ele diz irmão para irmã lá, que ele respondeu a pergunta, né? Então, veja, essa questão aí, ela já foi vencida, né? Por quê? Porque Ellen White, ela tinha a visão da reforma da saúde, ela fazia em seu lar todo esse processo de eliminar o alimento cárneo, mas ela viajava, ela tinha comitiva, muitas vezes ela pedia alimento não só para ela, mas para todas as pessoas que acompanhavam ela, né? Mas eles dizem que Ellen White comeu ostra, né? Então aqui na carta do Arthur não se vê em momento algum ela comendo ostra. Então fica difícil, né, saber se ela comeu ou se não comeu. Mas a princípio ele disse que ela não comeu. Agora, porque ela pediu ostras enlatadas, aí fica no imaginário, na fanfic de Rodrigo Custódio, de Gleison Pécio, se ela comeu ou não comeu. Mas eles jogam para vocês como que ela já comeu, né? Aí fica difícil, né? Eles querem falar o que eles não viram, mas o que eles imaginaram. Então vamos passar aqui para o outro cavaleiro aí do Apocalipse. Esse aí é o Wagner Omos, né? Ele tava eu não encontrei nada assim que eu pudesse refutar dele, porque ele é mais um entrevistador, né? Ele inclusive tem um trabalho muito bom, eu gostei aí dos vídeos dele. Parabéns, Wagner, eu não lhe conheço aqui pelo YouTube. Talvez eu já tenha lhe visto no Facebook, eu não recordo. Mas parabéns, seu trabalho é bem legal, você faz umas perguntas interessantes. Então vamos lá ouvir aqui. Eu vou tratar com você agora, neste momento, sobre a doutrina da porta fechada. Tá? Nós sabemos aqui que, pelo menos dentre os pioneiros adventistas, essa foi uma afirmação levantada, ali em 1844, e perseguiu digamos que aquele movimento, não chegava a ser igreja adventista no momento, mas aquele movimento, até meados do ano de 1851, quando finalmente eles estavam esperando que Jesus voltasse, Jesus também não voltou. Novamente, a decepção de que Cristo não voltou. Mas o interessante é as afirmações que Ellen White fez durante esse tempo e a crença dos próprios pioneiros durante esse tempo na doutrina da porta fechada. Então a gente vai ler um pouco de textos aqui que eu anotei, eu vou ler para você, e aí depois eu vou fazer minha pergunta. Mas eu preciso fazer essa argumentação, vou pedir um pouco de consideração e tempo, tá? Em Primeiros Escritos, página 42, Ellen White diz assim, ó, foi me mostrado em visão. Quem mostrou? Pergunta para os dois. Uma visão foi Deus. Partimos desse pressuposto, certo? Foi me mostrado em uma visão, ainda acredito. A pergunta é para os dois ou só para Ezequiel? Ezequiel, nesse momento.
Ou incircunciso, não Tá? atrapalha Mas não. aqui, ó, o que eu fiz agora, quando fala de visão, a gente sabe que Ellen White está dando uma visão do céu, certo? Vocês concordam, né? Então vamos lá. Foi-me mostrado em visão, e ainda acredito, que houve um fechamento da porta em 1844. Ellen White disse: todos os que viram a luz e rejeitaram a mensagem de Cristo na proclamação da sua vinda não tinham mais oportunidade de serem salvos. Primeiros Escritos, página 42. Bom, a abordagem que foi feita, o estudo que foi feito na época, foi de Mateus 25. Vocês concordam comigo? Está lá sendo contado da parábola lá das 10 virgens. Surge o grito, eis o noivo. Aliás, esse grito foi usado por muito tempo pela Igreja Adventista como a mensagem que foi proclamada por Guilherme Miller e o movimento millerita nos últimos dias, ali, naqueles momentos. Eis o noivo está vindo. Só que não deu muito certo, porque o noivo não veio, certo? Porém, essa era a crença de Ellen White e de todos os que estavam ali naquele momento pregando a vinda iminente de Cristo Jesus, que haveria de acontecer em 1844. Bom, inicialmente Ellen White interpretou Mateus 25:10 como uma validação da crença na porta fechada, após 1844, sugerindo que aqueles que rejeitaram a mensagem adventista haviam perdido a sua oportunidade de salvação e, no entanto, à medida que a sua compreensão e dos pioneiros adventistas amadureceu, essa interpretação foi ampliada para incluir um conceito de ministério de Cristo no santuário celestial, reconhecendo que a graça de Deus permaneceria disponível para aqueles que haviam ouvido e entendido a mensagem de 1844. Vamos lá. A gente precisa pensar aqui no que eu estou falando para vocês. Deixa eu contextualizar aqui rapidinho, porque às vezes talvez você não esteja entendendo o que ele está falando, né? Ele está falando aí que Ellen White ela pregou sobre a porta fechada, né? E essa porta fechada aí, com o tempo, ela ajustou a mensagem, né? E essa mensagem ela agora dizia que foram para aquelas pessoas que rejeitaram a mensagem de 1844, né? E aí ele vai ler alguns textos aí. O vídeo já está bastante longo, né? Tá quase 1 hora aí de vídeo. Espero que você ainda esteja aqui assistindo, né? Essa graça está sendo estendida para aqueles que ouviram a mensagem. Então não é para todos. Bom, partindo desse princípio, a primeira visão de Ellen White, em dezembro de 1844, foi publicada no The Star, em dezembro de 1846. Você sabe da primeira visão dela, né? Que ela está sendo levada ali. Eu não vou ler toda a visão aqui, mas chega um momento que ela olha, né? E alguns estão gritando aleluia. Outros negam principalmente a luz atrás deles e diziam que não era de Deus, que os tinham guiado até ali. Por quê? Essa visão que ela está tendo é uma interpretação da visão que ela está tendo aqui, que eu estou trazendo para vocês. Ela está vendo um povo que está gritando aleluia e o outro que está dizendo não, essa mensagem de vocês não é verdadeira. E aí ela diz, e ela traz essa informação. A luz atrás deles se apagava, deixando seus pés em total escuridão. E eles tropeçavam, desviando os olhos dos objetivos e perdiam a vista de Jesus, caindo do caminho para um mundo escuro e perverso abaixo. Era tão impossível para eles voltarem ao caminho e seguirem para a cidade quanto para todo mundo perverso que havia rejeitado. Rejeitado o quê? Qual era essa luz? A mensagem millerita dos últimos dias que estava para acontecer naquele momento. Pronto, então vamos lá, vamos conversar sobre esse tema aí. Ellen White pregou a porta fechada e como ele leu aí, ela declarou que sim, né? E na Bíblia nós encontramos aí várias portas fechadas, assim como ela falou. Eu tenho um livro aqui, deixa eu ver se vai dar para eu mostrar aqui. Cadê? Ellen White e seus críticos, página 163. Eu vou ler aqui para vocês a resposta de Ellen White. Então, Wagner Olmos, né? Olmos, desculpa aí se eu falei errado seu nome. Ela diz assim, ó. Ellen White escreveu uma longa resposta a várias críticas referentes à sua obra, incluindo a acusação que tinha ensinado nos primeiros anos, após 1844, que não havia salvação para os pecadores. Vale lembrar que essa mensagem que ela trouxe foi antes da primeira visão dela,
né? Então a luz que ela tinha a respeito dessa mensagem, ela vai dizer aqui. Ela diz assim, ó: pretende-se que essas palavras provem a doutrina da porta fechada e que seja essa a razão de serem omitidas em edições posteriores. Na verdade, elas ensinam apenas o que tem sido e ainda é sustentado por nós como povo, como passarei a mostrar. Ela diz assim, ó: por algum tempo depois do desapontamento de 1844, mantive assim como o corpo do advento, que a porta da graça estava fechada para sempre ao mundo. Esse ponto de vista foi adotado antes da minha primeira visão. Foi a luz a mim concedida por Deus, que corrigiu nosso erro e nos habilitou a ver a verdadeira posição. Então, a questão que ele faz aí, ele pergunta, né? Quem errou, Deus ou Ellen White? Né? Então, aqui ela já responde que ela tinha, não só ela, mas o povo do Advento tinha uma visão da porta fechada e foi resolvida. Né? Creio que ainda a teoria da porta fechada, mas não no sentido de que a princípio empregávamos a expressão, ou que nele é empregado por meus oponentes. Aí ela diz aqui, ó: houve uma porta fechada nos dias de Noé, houve também uma porta fechada nos dias de Abraão, houve uma porta fechada nos dias de Cristo, né? E Deus me mostrou em visão e ainda creio que houve uma porta fechada em 1844. Todos quantos viram a luz das mensagens do primeiro e do segundo anjo e a rejeitaram foram deixados em trevas. Então ela está falando do povo do advento que rejeitaram essa mensagem. Ela não está falando das pessoas que não ouviram a mensagem. Ela, inclusive, ela pregou a mensagem da volta de Cristo. Então ela não acreditava numa porta fechada global depois da sua primeira visão. Então a primeira visão esclarece a ela de fato o que é a questão da porta fechada. Então nossos críticos, eles gostam de pegar coisas antigas, né, que já foi refutada, inclusive pela própria Ellen White. Esse livro aqui, Ellen White e seus críticos, ele é muito bom porque ele traz 12 questões sobre a porta fechada totalmente refutado. Eu vou apontar aqui para a página 166, que ela diz assim, ó: a provar que eu acreditava e ensinava a doutrina da porta fechada, aí o senhor, aí ela não coloca o nome, né, um crítico da década de 1880, cita um trecho da Review de 11 de junho de 1861, assinado por 9 de nossos membros proeminentes. A citação é o seguinte: a visão da obra que estava diante de nós era então, na maior parte, vaga e indefinida, conservando em alguns a ideia adotada pelo corpo de crentes do Advento de 1844, sob a liderança de Guilherme Miller, de que nossa obra pelo mundo estava terminada, e de que a mensagem se limitava aos que pertenciam à fé original do Advento. Tão firmemente se acreditava nisso, que quase foi recusada a mensagem a um dentre nossos membros, inclusive o indivíduo que apresentou e tinha dúvidas da possibilidade da salvação daquela pessoa, uma vez que ela não havia participado do movimento. Quanto a isso, necessita acrescentar apenas que na mesma reunião em que se instituiu que a mensagem não podia ser dada àquele irmão, recebi um testemunho mediante uma visão para encorajá-lo a esperar em Deus e a entregar inteiramente o coração a Jesus, o que ele fez de imediato. Então, está explicado aí. Ellen White, ela pregou a mensagem do Advento, né? Mesmo depois de 1844, quando todos disseram àquele irmão ali que ele não tinha mais chance de salvação, em visão ela mostra para ele insistir naquilo porque ele de fato estaria salvo pela mensagem que ele recebeu. Então, está aí o nosso vídeo. Ele foi longo demais, né? Eu vou pedir para vocês aí fazer aquele triplo C, né? Curtir, comentar e compartilhar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não se preocupe com os adultos de boné, que eles não vão destruir a igreja adventista, né? Nós somos como massa de pão. Cada vez que bate, mais cresce. Então que Deus te abençoe. Fique aí com o nossa tela de curtir, comentar e compartilhar. Não se esqueça também de mandar esse vídeo para o canal de WhatsApp, manda aí para todo mundo para ver se chega aí nos nossos amigos e eles queiram aí dar uma contraposição, né? Inclusive o Rodrigo Custódio, né? Eu tô esperando aí sua resposta, viu?